Um minuto do aprender. Um minuto de aumentar o seu conhecimento, né? É uma ideia que eu estou trazendo aí para vocês. E como eu pedi, nós vamos falar hoje, vamos aprofundar a primeira parte sobre Henry Ford, ok? Lembrando que Henry Ford é uma pessoa que trouxe para nós algo que eu considero extremamente inovador, pessoal. Para sua época, algo que trouxe uma quebra de paradigmas, mudança no comportamento da indústria, inovação no campo da indústria, para uma época que, em comparação com os dias de hoje, é algo extremamente surpreendente. Nessa parte 1, eu vou trazer para vocês um pouquinho mais sobre ele. E vocês vão se surpreender com esse personagem. Lembra que nós falamos lá sobre por que ele era chamado de Fordismo? Por que tudo aquilo que era relacionado a Ford era chamado de Fordismo? É porque tudo que está ligado à linha de produção, à linha de montagem, naquela época, é algo que está relacionado a ele, a Henry Ford. Henry Ford realmente ele trouxe, ao meu ver, para mim que sou amante da administração moderna, ele trouxe para mim algo que quebrou muitos paradigmas. Sim, para aquela época foram muitos paradigmas que foram quebrados, pessoal. Sala de aula, às vezes eu falo para os alunos, viu? Vocês precisam estar atentos às inovações, vocês precisam ficar atentos a não se acomodar, vocês precisam ficar atentos a se mexer, a buscar o autoconhecimento, a buscar o autodesenvolvimento. E o que a gente vê na história de Henry Ford? Exatamente isso. Só que nos anos 1900, não é? Nos anos de guerra, nos anos da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Agora, por que ele era inovador, pessoal? Porque ele conseguiu produzir naquela ocasião, na sua obsessão, já que ele foi chamado de Fordismo, né? A sua linha de montagem, produzir um veículo, pessoal, a cada 98 minutos. Você tem ideia do que é produzir um veículo com 98 minutos naquela época? Você tem ideia? E como é que ele fez isso? Ele fez isso buscando os processos de inovações. E um dos problemas que ele encontrou na sua empresa quando ele começou a estabelecer esse processo, vale ressaltar aqui com bastante autoridade, era que ele tinha um alto índice de rotatividade na sua produção. Ele tinha o que a gente poderia chamar hoje de absenteísmo. Não vou nem entrar em questão em falar de presenteísmo, né? Mas vamos pensar assim, ele tinha um problema que ele chamou, ele mesmo, de rotatividade. E isso não havia como trabalhar de mãos dadas com uma produção em série. Não é? Como? Como que você vai fazer uma produção em série trabalhando com a máxima de que produzir mais em menos tempo, consequentemente, produzir mais em pouco tempo e diminuir os custos se os meus colaboradores são ausentes? Pensou no problema que ele teve que enfrentar? Então, pela ótica dele, de Ford, o que ele fez? Falou, bom, cara, então será que se eu mexer no salário melhora? Ele partiu desse pressuposto, ok. Eu tenho uma máxima comigo, pessoal, que vocês sempre vão ouvir eu falar. Toda teoria é passível de crítica, não existe uma teoria absoluta. Porque se não fosse uma teoria, seria um fato. Por isso que é passível de toda teoria ser analisada, ser criticada, ser discutida. Isso é saudável para a evolução dos conceitos. Ainda mais na época que Ford estava pregando ou trazendo como inovação para a sua época. Produzir um veículo em 98 minutos, ele teve que fazer o quê? Revolucionar a sua forma de pagamento. O que ele fez, pessoal? Ele achou o seguinte, eu estou pagando $2,50 de dólar, eu vou fazer o seguinte, eu dobro, vou pagar $5 por dia. Obviamente, o que aconteceu? Vamos pensar assim, a princípio, com uma teoria, funcionou, e ele conseguiu, então, criar essa linha de produção de forma efetiva. E Ford, pessoal, além disso, ele teve uma contribuição também de uma certa perspectiva social, porque ele viveu nos períodos de guerra. E dentro dos períodos de guerra, ele foi uma pessoa que ele fez com que fosse conhecido como alguém pacifista. Exatamente. Ford não era a favor da guerra. Agora, que interessante, se você analisa a vida de Ford, é o seguinte.
pega bem o ano, em 1875, pessoal, aos 12 anos, o que ele fez? Ele começou a se preocupar, ele começou a estudar o locomover. Isso! Ele começou a dar atenção a estudar principalmente aquilo que tinha um automotor. Veículos, carros automotores, aos 12 anos. Mas como ele trabalhava numa fazenda, a vida de Ford era difícil. Ford, ele entendeu o seguinte: dentro da fazenda, a vida dele não era fácil. E como é que a gente percebe que Ford inovou? Porque dentro da fazenda ele percebeu que tudo era muito manual, lá para os anos de 1800 e pouco. Mas Ford falou, pô, será que não dá para a gente aperfeiçoar? Olha Ford inovando. Será que não dá para a gente mudar? Será que não dá para aliviar o esforço humano? Será que não dá para usar a força motriz? Olha lá, não dá para usar uma máquina para fazer o serviço de um ser humano? Será que não dá para você aliviar toda essa força? Por quê? Porque a vida na fazenda era difícil. Então a sua preocupação era principalmente eliminar a força manual, que judiava, uma força que cansava, para trazer mais conforto ao colaborador. Então, por essa ótica, Ford já era alguém inovador. Você consegue perceber isso? Nessa nossa primeira parte, que eu trouxe para vocês agora, nesses pouco mais de 6 minutos, a gente percebe o quê? Que Ford ele trabalhava de disruptura. Ele não queria mais viver nos moldes tradicionais. Por isso que a gente considera Henry Ford como alguém inovador, como alguém revolucionário. Ok? Esse foi o nosso conteúdo da primeira parte, onde nós falamos um pouco mais sobre este fenômeno da indústria, em especial automobilística, Henry Ford. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, inscrevam-se no meu canal, clique, compartilhe, porque o conhecimento não é para ficar para vocês. Todo conhecimento deve ser expandido. Todo conhecimento deve ser compartilhado, ok? Conto com vocês. E se preparem que nós teremos ainda a parte 2, um pouco mais sobre esse Henry Ford. Obrigado e até mais.